Olá, passando aqui nessa segunda-feira, gratidão por essa oportunidade de estar aqui. Eu vou tentar compartilhar aqui com... Faz tempo que eu não compartilho, vou até ver como é que compartilha aqui, que eu tô meio que perdido. Aqui é desativar, agora eu vou tentar compartilhar. Olha, eu voltando aqui novamente, estava compartilhando esse momento. Como é que você está? Espero que esteja bem, espero que esteja na graça e na fé do Cristo Todo-Poderoso. Ontem nós tivemos aqui o domingo, né? Uma live rápida, por causa que ontem eu não tive muita disposição de tempo, né, para estar aqui, por causa de alguns compromissos. Mas demos ali já uma introdução na verdade, de um assunto que começou no sábado sincero, né? Bem sinceramente, começou, que é a passagem aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Já ouviu falar de Atos dos Apóstolos? Pois é, esse livro está aqui na Bíblia, na minha Bíbliazinha aqui, deve estar na sua também. Aqui é Gênesis, mas tem Atos, né? Fica no Novo Testamento. E eu comecei no sábado falando do capítulo 2 e tal, mas aí depois ontem eu voltei para o capítulo 1 para fazer o contexto, né? Para pegar o contexto do texto. E aí pegamos toda a introdução ali. Se você não assistiu essa live, eu quero te convidar a assistir. Se esse assunto te interessa, é bem edificante, vai te elevar, vai expandir, vai fazer coisas também, vai quebrantar o ego também, é algo bacana. E aproxima você do seu sagrado, faz você reconhecer o sagrado que há em você, é fantástico. Como aconteceu com essas pessoas, esses personagens aqui, que estão aqui no livro de Atos, né? E ontem eu falava do capítulo 1, né? Do capítulo 1 de Atos, capítulo 1, e foi algo fantástico, né? Ver aquele momento, aquele momento que passa a ressurreição, né? A morte e ressurreição de Cristo. Porque em Atos, Cristo morre, já está morto, mas ressurgiu, porque os evangelhos falam daqueles diálogos, aquelas conversas que Jesus teve com seus discípulos, né? E lá no capítulo 1, eles têm as suas últimas conversas, né? No capítulo 1 mesmo, você vê que eles estão tendo ali as últimas conversas, e depois eles estão ali, os discípulos de Jesus, e diz que Jesus começa a ser elevado às alturas, ao ponto de ser coberto pelas nuvens, desaparecer nas nuvens. E os discípulos ficaram ali olhando para o alto, e tinha um anjo, né? E esse anjo falou com eles, tipo assim, olha, desperta, ele vai voltar, mas cumpram as instruções que ele deixou. E ele foi, mas ele deixou instruções, né? Ele deixou instruções, isso que é fantástico, ele deixou instruções para aqueles que se identificam como eu na questão de ser discípulo, né? De se considerar um discípulo de Cristo, né? Segundo aqui os evangelhos. E por mais com todas as informações que nós temos hoje, inclusive que contradizem toda essa mensagem aqui, esse devocional, não importa, sempre todos vão encontrar contrariedades, contradições contra aquilo que você segue, que você acredita. A questão não é se vai ter ou não contradições, não é uma questão de eu estar procurando algo que tem o apoio da humanidade, que tem o apoio global, que tem o apoio de todo mundo. Não, mas que aquilo que faça sentido para minha consciência, para o meu sentido interior. Quando isso faz sentido para você, pode ser absurdo, pode ser loucura, para o mundo inteiro, se faz sentido para você, é isso que importa, né? E esse sentido que eu falo não é só um sentido sentimental, emocional, ou racional até, mais consciente. Aquela coisa no seu espírito, sabe? Aquela coisa de espírito. Testifica lá dentro de você, ao ponto de dividir alma e espírito, emoção e consciência. E quando isso acontece, você segue esse caminho, mesmo sabendo que você vai enfrentar oposições, contrariedades, resistência, indiferença, frieza, zombaria, escárnio. Tudo isso aconteceu aqui com essas pessoas que seguiam o Mestre Jesus, aconteceram com eles, né? E então já fica claro para quem está lendo, para quem vai se identificando, que se acontecer com você, isso é um sintoma que você está na rota certa,
que você está seguindo. Se já pensou, você diz, eu estou seguindo o mestre e não acontecer nada, né? Ninguém me persegue, não há contrariação, não há oposição, é tudo favorável. Não, aí você está trilhando uma rota que nem os apóstolos de Jesus trilharam, né? Porque eles receberam afrontas, sofreram oposições, contrariedades, né? Foram perseguidos, foi difícil, mas a conexão que eles tinham com essa rota, com esse caminho, tornava tudo mais, como é que eu posso dizer, flexível, né? Eles não era mais fácil, mas eles já estavam decididos dentro deles que iriam seguir esse caminho, independente do que fosse, independente de ter ou não perseguição, eles já estavam nesse caminho, já estavam na jornada, né? Essa é a questão, quando você já se pega conscientemente e olha para um lado e vê, eu já estou trilhando esse caminho. Então isso é tremendo. Então, gente, no capítulo, deixa eu botar meu reloginho aqui para me ficar vendo o tempo, no capítulo 1, foi o que nós lemos ontem, deixa eu dar uma olhada aqui na minha Bíblia, aqui, o capítulo 1, eu acho que eu vou ler aqui pelo celular, que é melhor, né? Tá mais claro para ler. Deixa eu ver aqui, que eu li ontem o capítulo 1, não li o capítulo completo, né? Não li o capítulo completo, eu li até um ponto que ele fala uma coisa interessante lá. Deixa eu ver aqui, Atos, capítulo 1, demora antes aí, deixa eu ver, Atos capítulo 1, vamos lá, Atos capítulo 1, tá aqui, vamos lá, vamos ver essa versão aqui, como é que está escrito em Atos capítulo 1. Inclusive, eu falava também que esse livro foi escrito, segundo os relatos aqui, por Lucas, que também foi um dos que andou com o apóstolo Paulo, que fez o evangelho de Lucas, né? Dizem que ele era médico, grego, Lucas, né? E ele escreve isso aqui, relatando esse tratado a um excelentíssimo amigo dele lá, Teófilo, chamado Teófilo. E aí ele fala assim, olha essa passagem, ele diz aqui no capítulo 1, versículo 5, ele fala, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, né? Eles estavam perguntando assim, e agora que o Senhor vai embora, quando é que vai se consumir os séculos, né? Que o Senhor volta, resolve tudo, implanta teu reino, milênio. E ele disse, olha, não pensem nisso agora. Porque na cabeça deles, né, tinha a lei de Moisés, que foi a velha aliança, agora tem Jesus, a nova aliança, e pronto. Mas Jesus disse, não, ainda tem uma dispensação que vocês precisam viver, experimentar essa dispensação na íntegra. Vocês vão me compreender melhor se vocês experimentarem o mesmo Espírito que eu, a mesma unção que eu. E ele está chegando aí. Divirtam-se com eles, usufruam, desfrutem desse tempo com eles. Quem era ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, eles se permitem a isso. E Jesus falou, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E agora, esse permanecer aqui, para o nosso tempo hoje, que é um tempo muito corrido, né? Permanecer é perseverar. Perseverem na esperança da promessa, a promessa do Pai, que vocês vão receber o Espírito. E aí, eles ficam nessa esperança, deixa eu ver aqui, eles continuam perguntando coisas e querem mudar o assunto, e Jesus voltando para o assunto do Espírito Santo, né? E aí, deixa eu ver aqui, se tudo é no capítulo 1 que eu quero ler. Ah, tá aqui, ó. Aí diz assim, deixa eu ver aqui. Aí diz assim, então voltaram para Jerusalém. Foi onde Jesus falou, permaneçam lá em Jerusalém. E aí diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém. Esse monte está perto, né? Aí ele fala, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, quem estava ali? Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Judas, irmão de Tiago, que o outro já tinha de se enforcar, né?
Todos estes perseveravam unanimemente, ou seja, uma comunhão, uma unidade entre eles. Não era um fazendo uma coisa e outro outra. Não, eles estavam no mesmo foco, estavam focados na mesma intenção, no mesmo alvo. E eles estavam fazendo isso em oração e súplicas. Com as mulheres, porque também tinha mulher também nessa caravana, né? E Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos também estavam lá. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era, ele chama de multidão, então vamos ver para ele o que é uma multidão. Quase 120 pessoas. Tinham quase 120 pessoas nesse lugar. Cabiam quase 120 pessoas. Estavam ali em oração, até que uma hora o Pedro se sente impelido a falar. E aí diz assim, homens, irmãos, em algumas versões falam varões, né, que é a mesma coisa. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou neste ministério. E alcançou sorte nesse ministério, porque Judas participou dos 12, né, um certo tempo. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Falando da morte dele, quando ele se enforcou. Se suicidou. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Eles querem colocar alguém no lugar do Judas. E apresentaram 2, José, chamado de Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias. E por voto, como foi contado com os 11 apóstolos. Eles colocaram lá o Matias, no lugar do Judas, para continuar os 12. Bem, aqui acaba o capítulo 1. Nós vamos trilhar agora para o capítulo 2. Vamos lá, deixa eu ver aqui, capítulo 2. Botaram lá o Matias, se bem que alguns dizem que, na verdade, esse que ficou no lugar do Judas seria o apóstolo Paulo, né? Mas aí, para eles, botaram o Matias. Botaram o Matias. Aí diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era uma festa, a festa que tinha lá, entre os judeus e tudo mais, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Interessante isso, essa concordância, essa harmonia. Eles estavam juntos, gente. Quando a gente está querendo algo assim, a gente se aproxima daqueles também que estão anseiando por aquilo que nós também estamos. Você está anelando por algo, eu quero mais das questões divinas, mais das questões celestiais, mais das questões do alto. Então você vai se aproximando daqueles que estão também no alto também, desse nível do alto. Né? Aí fala aqui, ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, olha aí, como de um vento impetuoso ou veemente, e encheu toda a casa que estavam assentados. Eles estavam assentados naquele lugar, como eu estou aqui, assentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar
noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha só. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, aí ele fala, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar. Falar o quê? Das grandezas de Deus. Das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que é isto? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? As coisas de Deus, as coisas... Sabe como é? Às vezes a pessoa pergunta, como é que eu sei se uma coisa é de Deus, é do Espírito Santo, né? Geralmente quando isso acontece, você vai escutar um murmurinho de pessoas falando assim: que isto quer dizer? Que é isto quer dizer? Vou ficar assim. É como o nome maná. Maná quer dizer o que é isto? O que é isso? E vão ter também os que vão zombar, escarnecer, né? Sempre tem uma roda dos escarnecedores. Teve uns que falaram assim: eles estão embriagados, estão cheios de vinho, estão cheios de bebida, cheios de mosto. E aí nessa hora, Pedro, cheio já do Espírito Santo, né? Pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Olha aí o que acontece quando você vai ficando cheio do Espírito Santo, você levanta a voz. Não para falar carnalidades ou para escarnecer, para zombar, para julgar segundo a aparência, mas para respaldar, para trazer o respaldo do Evangelho, do mover, diante daqueles que estão interpretando o mover do Espírito de maneira errada. E ele diz assim: homens, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Foi o que o profeta Joel falou? Aí ele vai citar o profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios, em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vocês, com maravilhas, sinais, prodígios, que Deus por ele fez no meio de vocês, como vocês mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes e crucificaste, mataste pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou. Olha o que ele vai falar aqui: Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido pela morte. Porque dele disse Davi: sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Olha que coisa tremenda. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e
ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma aqui ele fala no inferno, no Hades, no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de alegria. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora verdes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por descabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que a gente vai fazer depois de tudo isso? Havia um ambiente de contrição, de quebrantamento, de arrependimento, de disponibilidade, disposição mental, emocional, para se entregar àquela mensagem. Não havia resistência nesse momento. Aquele momento que você ministra que não há resistência, mas há entrega. Havia entrega. E aí Pedro respondeu, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vocês e aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus no Senhor chamar. Quer dizer, para mim e para você também essa promessa. Todos, não só para aqueles que estavam ali em Israel naquele dia, para todos. Ali ele fala já numa visão que vai além do tempo, né, transcendente, até chegar a alcançar o meu e o seu dia, hoje, o dia que se chama hoje. E ele fala, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados, né, e as mensagens chegando, né, foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas, já pensou? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles permaneciam vivendo essa vida. No ensinamento que os apóstolos davam, na comunhão ali, na amizade, na vivência. Partir do pão também fala dos suprimentos, da generosidade, da caridade entre eles. E oração, questão espiritual, oração. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, né? Muitas maravilhas, toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bem repartiam com todos o segundo cada um havia suas necessidades. Eles vendiam bens e repartiam valor para suprir as necessidades dos irmãos. Olha que coisa. Ao ponto que nenhum entre eles ficava necessitado, porque se estava alguém necessitado, a irmandade fazia logo de tudo para suprir aquela necessidade, né? E perseveravam unidos todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e coração sincero, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava Deus a eles
os que haviam de se salvar. Que versículo, hein, gente? Que capítulo, na verdade. Esse é o capítulo 2 de Atos. Ontem nós começamos o capítulo 1. Hoje eu estou retomando o capítulo 2, com mais leitura, menos fala minha e mais leitura. Eu estou querendo mais ler esse capítulo e deixar aqui para vocês poderem estudar, refletir. Às vezes não tem tempo de ler, mas se bem que diz que a fé vem pelo ouvir. Então você vai ouvindo isso aqui, ouve seu irmão aqui lendo para você Atos. Hoje eu li Atos 2. Atos 2, e dando sempre uma pausazinha para trazer um pouquinho de explanação, explicação da leitura, para não ficar só a leitura. E a minha oração é que o Espírito Santo te esclareça melhor, te guie nessa jornada que nós estamos aqui. Hoje, segunda humana, essa jornada de leitura de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, que a ação do Espírito Santo esteja aí operando no seu coração, na sua vida, e a gente possa estar cada vez mais juntos, unânimes, nessa comuna, nessa comunidade de fé, seguindo o nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia na graça e na paz de Cristo. Gratidão.